Fala galera, aqui é a Rai do Leitura Dinâmica e hoje eu vim trazer um livro muito especial para você. Esse livro é Somos Todos Sacerdotes, de Dr. Sam Sasser e Judson Cornwell. Deixa eu falar aqui para vocês. Esse livro, na verdade, veio em um box da Jesuscope quando eu era assinante do box do Jesuscope. Assim, foi uma experiência muito boa. Infelizmente, não tive condições de ficar por muito tempo. Eu só fiz assinatura de 3 meses, então foram 3 livros que eu ganhei, né, dentro dessa assinatura. Um eu fiz doação, que somos todos cópias de Jesus, e eu fiquei com o Reino de Cabeça para Baixo, e fiquei com esse daqui, Somos Todos Sacerdotes. Então, gente, esse livro aqui, Somos Todos Sacerdotes, foi um dos livros que mais causou impacto nos box do Jesuscope quando ainda existia, porque hoje não tem mais assinatura. Você compra os box dentro do próprio site do Jesuscope. Mas esse livro, quando eu recebi no box, sabe aquele livro que a gente consome e deixa pra lá? Aconteceu assim comigo. Mas, como a prioridade esse ano para mim foi voltar com um canal no YouTube e principalmente com livros cristãos, eu decidi fazer a leitura desse porque ele fala sobre todo tipo de sacerdócio. O livro ele fala que todos nós somos sacerdotes, como o próprio título do livro diz. E ele começa a falar sobre esse processo do sacerdócio, dividido em vários capítulos. Eu vou ler aqui para vocês o título dos capítulos que tem dentro desse livro e que realmente são impactantes. Lembrando que todo capítulo é referente ao sacerdócio, então eu só vou ler as palavras que fazem menção à interpretação, à caracterização desse sacerdócio. Então o capítulo 1 fala sobre a extensão, o 2 sobre o empreendimento, o 3 sobre a qualificação, o 4 sobre a ferramenta, o 5 a capacitação, o 6 a entrada, ou seja, o início do sacerdócio, o 7 sobre a eloquência, o 8 a eficácia, o 9 as exclusões, é baseado no Antigo Testamento. É tanto que no último capítulo, quando chega aqui no direito do sacerdócio, ele explica que Jesus, no Novo Testamento, ele traz essa nova oportunidade de todos sermos representantes do reino. Então, ele é um composto de capítulos que contém subtemas dentro de cada capítulo, assim, que realmente destrincha o assunto. O livro é muito interessante. Eu ia ler esse livro em 2 dias, acabei lendo em 3 por conta de outras atividades, mas é um livro que a leitura é totalmente fluida. Você não precisa, assim, se preocupar em, nossa, o livro vai demorar, porque ele tem 254 páginas, mas a leitura é tão gostosa, tão explicativa e tão atrativa que quando você menos espera, você já leu 100 páginas e você não viu o tempo nem a hora passar. Então, como vocês podem ver aqui, a maioria das minhas leituras são assim. Vocês podem ver que aqui tá bem marcadinho. E dentro dessas marcações eu vou compartilhar com vocês alguns trechos que eu digo que é muito importante que todo cristão tenha conhecimento, só para deixar vocês com um gostinho da leitura, para poder adquirir esse livro e compartilhar aqui nos comentários o que você achou dele aqui comigo. Começando no primeiro capítulo, algo que já me interessou bastante é uma nova interpretação acerca da queda de Adão e Eva do Jardim do Éden. Porque quando você ouve pregações, você pode perceber que elas estão permeando entre a posição de Eva de ter, pegado o fruto, ter comido e ainda ter oferecido a Adão. Mas esse livro, na verdade, ele completa o livro do próximo vídeo, que vai ser dividido em 2 vídeos, na verdade, que é Feminilidade Radical. Mas eu não vou tocar no nome desse livro agora, porque hoje estamos falando de Somos Todos Sacerdotes. Então eu vou ler esse trechinho aqui para vocês entenderem melhor por que Adão foi tão responsável pela queda e a entrada do pecado na vida do ser humano. Na página 10 do livro diz assim:
Infelizmente, Adão não estava satisfeito com o que lhe fora disponibilizado. Na internet de Deus, ele só encontrava o que era bom. Satanás insistiu que a outra metade deveria ser encontrada no mal. Adão cedeu à tentação de Satanás para comer da árvore proibida, a qual Deus estava reservando até o tempo em que Adão fosse maduro o suficiente para provar dela. Adão a desejou naquele momento e tomou do fruto. Porém, a rebelião pecaminosa causou-lhe sua conexão com Deus. E, de fato, a verdadeira interpretação. Então, a gente pode perceber que essa nova visão tem causado um melhor entendimento da palavra, não no sentido de tirar ou colocar a culpa em um ou em outro, mas, de fato, entender o contexto bíblico para que não possamos ser enganados novamente pelo inimigo. Nesse primeiro capítulo também ele fala sobre a variedade de sacerdócio. E dentre eles tem o sacerdócio individual, o sacerdócio do Pai, o sacerdócio tribal, o sacerdócio nacional, o araônico, o mundial de Jesus e o sacerdócio do cristão, que é o sacerdócio em qual vivemos hoje. O sacerdócio de Jesus antecedeu ao que nós vivemos hoje, porque foi ele, o Salvador, que veio nos redimir do pecado, trazendo uma nova aliança com Deus diante de todo o caos em que o mundo está vivendo. E quando eu falo está vivendo é porque ainda necessitamos de Deus nesse momento até a segunda volta de Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz por nós, ele nos concedeu não somente a cofiliação do reino dos céus, mas ele também nos cedeu o sacerdócio do reino, ou seja, nós somos, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, sacerdotes do reino de Deus. Já no capítulo 2, que ele fala sobre o empreendimento no sacerdócio, tem logo no início do capítulo uma colocação que realmente faz jus ao título, que fala assim: o serviço pode fluir de uma motivação de amor, mas não gera amor. Por exemplo, o marido que quer demonstrar seu amor por sua esposa através de serviço, lavando louça, tirando lixo, logo descobrirá que essas ações em si, ainda que bem-vindas, são insuficientes para suprir as reais necessidades de sua esposa. E eu fiquei assim pensando, realmente, provar o amor não é somente fazer algo, ou seja, servir. É muito mais do que isso. E aí, nesse mesmo capítulo, ele começa a falar sobre a adoração. Quando eu comecei a ler esse capítulo, eu simplesmente fiquei apaixonada, porque ele traz a adoração como algo verdadeiro, puro e sincero dos nossos corações, que realmente liga a Deus. Não que Deus não se importe com o serviço em que fazemos na casa do Senhor, que diz respeito ao seu reino, jamais. Mas em relação à intimidade sua com Deus, é a verdadeira adoração em que Deus realmente se agrada. Dando continuidade a esse processo da adoração, ele também fala aqui que a verdadeira adoração de Deus não pode ser reduzida a regras, fórmulas ou rituais. Como Jesus disse, é uma ação que flui do Espírito no íntimo, que expressa a verdade de como nos sentimos sobre Deus. É muito importante fazer leituras que agregam conhecimento aos nossos valores, a essa construção da nossa identidade em Cristo, para que a gente não se sinta perdido e para que a gente também não se sinta donos de uma verdade da qual nunca teremos, porque a verdade ela é absoluta e ela só é encontrada em Cristo. Outro capítulo que me interessou bastante, apesar de que todos me interessaram muito, mas eu não vou falar sobre todos, eu vou falar sobre alguns que realmente me fizeram questionar, mudar minha visão. E esse, na verdade, é mais um convite para você também estar lendo esse livro. Já no capítulo 6, ele fala sobre a entrada do sacerdócio. Inclusive, esse capítulo em especial é uma pesquisa dentro desse texto que formula esse capítulo.
Tem um pequeno trecho aqui nesse capítulo 6 que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que diz assim: talvez a ênfase predominante no louvor seja por se tratar de algo que devemos fazer, enquanto as doutrinas fundamentais referem-se àquilo que Deus fez por nós. De qualquer maneira, é muito mais difícil para Deus conseguir com que façamos algo para Ele do que é para nós recebermos o que Ele fez por nós. E de fato, o pecado está tão entranhado no ser humano que é até mesmo difícil, muitas vezes, o ser humano entender que a necessidade maior não é Deus de nós é que precisamos dele. E esse livro, ele é tão importante a leitura que ele fala da importância da nossa primazia antes mesmo das missões ser a adoração, porque não tem como fazer missão se não adorar o dono das missões. Nesse capítulo 6 também, ele traz algumas palavras em hebraico com a tradução e o significado delas focado. Eu vou ler algumas aqui para vocês. Todá, que se chama louvor de gratidão. Ele explica como funciona esse louvor de gratidão. Ele fala que, a princípio, essa todá significa um sacrifício de ações de graças que é demonstrado com o levantar das mãos em adoração e aceitação. E o mais incrível dessas informações é que nós podemos entender que as expressões do nosso corpo têm um grande significado. Aproveita a dica aí. Se você é daquele que morre de vontade na hora do louvor e da adoração, de levantar as mãos para o céu e adorar, se emocionar, sorrir, pular de alegria, esse é o momento, porque o nosso corpo fala e é uma grande expressão de louvor e adoração a Deus também, não somente o canto, mas também a expressão do nosso corpo. Outra palavra também que eu não conhecia o significado focado na adoração é barak, que significa ajoelhar-se e bendizer a Deus como um ato de adoração, de prostrar-se e louvar. Sim, até mesmo os nossos joelhos dobrados é um sinal verdadeiro e genuíno de adoração a Deus, e isso agrada ao coração do nosso Senhor. Vem aqui, Piquinha. Vem aqui, Piquinha. Vem aqui aparecer nos vídeos. Todo mundo tava com saudade de vermelhinha. De vermelhinha. Gente, com essa pandemia até a cachorro engordou. Piquinha, Piquinha. Que cachorrinha linda, mamãe. E o último capítulo, não menos importante, é o capítulo 10, que conclui esse composto de capítulo recheado de informações maravilhosas. Gente, leiam esse livro. Deem uma oportunidade à expansão da sua mente do conhecimento, porque ele vai te transformar de alguma forma. É claro que a palavra de Deus, ela é verdadeira e absoluta, mas eu também creio que se o Senhor permitiu que existisse escritores para trazer compostos de textos que formassem um livro e que realmente ajudasse pessoas até mesmo a se destravar com a palavra de Deus, é de suma importância que nós cristãos venhamos a ler também literaturas que acrescentem ao nosso conhecimento e à nossa vida, à nossa caminhada cristã, que nos ajude a melhorar de alguma forma. O capítulo 10 fala sobre o direito do sacerdócio, e o que mais me chamou a atenção no início desse capítulo é que ele fala que nós não escolhemos a Deus, Deus é que nos escolhe, e isso é verdade. Ele fala que nós não temos capacidade alguma de escolher a Deus, porque quem nos salvou, quem nos redimiu dos pecados, quem nos tirou de onde estávamos foi Cristo, foi Jesus. Então não existe nenhuma possibilidade de termos escolhido. É claro que isso é uma fala muito usada e corriqueira dentro da igreja, com os novos convertidos, mas que no fundo tenhamos a consciência plena que o Senhor sempre nos escolhe, Ele sempre nos convoca e Ele também nos capacita para sermos sacerdotes do seu reino. Então, por isso que o sacerdócio, ele é aberto a todos aqueles que Ele convocar. Por favor, lembre-se que Deus é nossa herança.
nós temos parte de sua casa. Jesus prometeu que ele iria preparar um lugar para nós no céu. E isso é verdade. E aqui no finalzinho ele deixa um versículo bíblico que está em 1 Coríntios 2, 9 e 10. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E aí ele conclui: seja lá o que for essas coisas, saibam que se elas são de Deus, também são nossas, pois Ele é a nossa herança. E eu fico por aqui com mais uma resenha de livro e indicação. E se de fato nós podemos deixar algo de bom nessa terra, eu quero deixar para vocês a indicação desse livro cristão, que é maravilhoso. Todo cristão tem que ler, porque ele é muito completo, ele tem uma via muito forte sobre a adoração. E eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ative as notificações e, por favor, compartilha com alguém. Esse canal precisa crescer. Indicação de livros é super importante, não podemos indicar se não lermos. E aqui a indicação é sincera, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.